Olá! Vamos decodificar juntos o relatório de setembro de 2025 do Maxi Renda, o famoso MXRF11. A ideia aqui é a gente entender os números, a estratégia e tudo que está por trás dos resultados desse que é um dos fundos mais conhecidos do mercado. E vamos direto ao ponto, né? O número que todo cotista quer saber. O rendimento distribuído em setembro foi de 10 centavos por cota. Esse valor representou um retorno mensal de 1,02%. Olha, é uma rentabilidade bem interessante, viu? Especialmente quando a gente coloca na balança o cenário econômico daquele período. E essa performance, claro, continua atraindo mais gente. O fundo se consolidou ainda mais como o maior do Brasil, passando da marca de 1.300.000 cotistas. É gente pra caramba, uma base de investidores realmente impressionante. Certo, mas para entender as decisões da gestão, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto. Como é que estava o mercado em setembro? De cara, o mercado de fundos imobiliários como um todo estava aquecido. O IFIX, que é tipo o Ibovespa dos FIIs, teve uma alta bem forte de 3,25% no mês. Um sinal positivo, sem dúvida. Só que aqui a coisa fica interessante. A gente tinha um cenário de sinais trocados. De um lado, as previsões de inflação, tanto do IPCA quanto do IGPM, apontavam para baixo. Do outro, os preços dos imóveis residenciais aceleravam, ou seja, um ambiente que pedia muita atenção da gestão. E é justamente nesse cenário complexo que a gente entende a estratégia do gestor, como eles navegaram nessas águas para conseguir gerar resultado. A palavra de ordem, segundo o próprio relatório, foi reciclar a carteira para destravar valor. Traduzindo, o foco foi comprar e vender ativos de forma ativa para botar lucro no bolso. E essa foi uma jogada muito inteligente, porque com a inflação em queda, o ganho de capital com as vendas se torna uma fonte de receita super importante para manter os rendimentos em um bom patamar. E como eles fizeram isso na prática? Bom, foi um plano de 3 passos bem claros. Primeiro, venderam 189 milhões de reais em ativos. Depois, usaram 89 milhões para comprar CRIs novos, com taxas mais gordas. E para fechar, ainda investiram 168 milhões em ofertas de outros fundos. Foi um mês de muita movimentação, com certeza. E no fim das contas, todo esse trabalho valeu a pena. Essa gestão ativa gerou um resultado de 6 milhões de reais. Esse valor foi fundamental para sustentar a distribuição de dividendos, principalmente no momento de inflação mais baixa, onde o lucro das vendas fez toda a diferença. Agora, vamos ver como toda essa movimentação se reflete na carteira. Afinal, o que tem hoje dentro do MXRF11? Como a gente podia imaginar, a maior parte, quase 80%, está em CRIs, que são aqueles títulos de dívida do setor imobiliário. O resto se divide entre participações em outros fundos, as tais permutas financeiras e um pouquinho de dinheiro em caixa esperando as próximas oportunidades. E quando a gente dá um zoom só nos CRIs, a diversificação é a regra do jogo. Tem uma concentração importante no setor residencial e no varejo alimentício, que são mais resilientes. Mas olha que interessante essa fatia grande em outros. Isso mostra que a gestão está sempre de olho em oportunidades em vários segmentos diferentes. E vale a pena a gente entender melhor o que são essas permutas financeiras. De um jeito bem simples, é como se o fundo financiasse a construção de empreendimentos residenciais para lucrar com a venda das unidades prontas. Um ponto importante aqui é que o retorno não pinga todo mês, né? O grosso do lucro vem mais para o final do projeto. E para deixar a estratégia bem concreta, vamos olhar uma das novas aquisições, o CRI KSM NM Log. Estamos falando de um investimento de 40 milhões de reais para financiar um galpão logístico de altíssimo padrão, numa localização excelente. E o retorno esperado é de cair o queixo, IPCA mais 10% ao ano. Um belo negócio. Claro, nem tudo são flores no mundo dos investimentos. Toda aplicação tem riscos. E uma boa gestão se mostra de verdade na hora de lidar com os desafios. Então, vamos ver como o fundo trata os ativos que dão algum tipo de problema. A pergunta que não quer calar é: o que acontece quando o investimento não sai como planejado? Como é que a gestão age para proteger o capital do fundo e dos cotistas? O caso do CRI Arquiplan é um exemplo perfeito. A incorporadora responsável pelo projeto entrou em recuperação judicial. A gestão do fundo poderia ter ficado só olhando, mas não. Eles foram lá, assumiram a responsabilidade, terminaram a obra e agora estão trabalhando para vender as unidades. Isso mostra uma postura bem proativa para recuperar o investimento.
Então, para a gente amarrar tudo que viu sobre o setembro, os pontos principais são: a estratégia de girar a carteira foi essencial e gerou um lucro de 6 milhões que ajudou a pagar os rendimentos. Ao mesmo tempo, o fundo fez novos investimentos com taxas muito atrativas e, claro, continuou sua trajetória de crescimento, se consolidando como líder do mercado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com esses novos ativos de maior rentabilidade entrando na carteira, que tipo de impacto isso pode ter nos rendimentos futuros? Fica aí uma reflexão interessante e algo para a gente ficar de olho nos próximos relatórios.